Trabalhar na Transpetro, vale a pena? Sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas, a Petrobras já é um pouco escasso de informação, a Transpetro ainda mais, e eu tô aqui para tirar todas essas dúvidas desse vídeo e você avaliar se fazer o concurso da Transpetro funciona para você ou não. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos sobre a Transpetro e outros concursos, e sem mais enrolação, vamos nessa! Lembrando que todos os assuntos aqui são muito importantes, eu vou compartilhar muita coisa lá pertinho do final. Eu tenho informação que vai abrir seus olhos para futuros concursos e uma gama de possibilidades muito grandes para você trabalhar tanto na Transpetro como na Petrobras. Primeiro ponto, qual é a avaliação da Transpetro em relação às empresas, tá? Quando a gente pega alguns sistemas de avaliação de empresas que avaliam todo o processo de admissão, como é a relação de trabalho com o empregado, com sua liderança, como são os benefícios, a gente tem uma referência que eu gosto muito de comentar com vocês, que é o Glassdoor. Porque essa ferramenta é uma avaliação externa, os funcionários fazem de forma anônima, avaliam a empresa. A Petrobras S.A. tem uma avaliação um pouco maior que a Transpetro. E aí eu vou iniciar esse vídeo para a gente analisar esse comparativo. A avaliação da Petrobras S.A. é 4,5 e a avaliação da Transpetro fica variando entre 4 e 4,1. E o que eu observei fazendo essa análise em relação aos funcionários? Eu percebi que, devido ao salário um pouco menor, exatamente pelo regime de trabalho, o salário em si tem o mesmo referencial, porém a Transpetro tem muito mais funcionários que trabalham em regime administrativo. E claramente o regime administrativo tem um rendimento menor. Mas Lucas, qual seria essa diferença que às vezes eu fico um pouco confuso? O regime de bordo, ele nada mais é o regime administrativo, mas muitos adicionais. Só que você tem que pesar que esses adicionais, eles te geram uma perda de qualidade de vida, talvez. Por exemplo, você vai ter que trabalhar à noite, por isso você recebe o adicional. Você tem um benefício no horário do almoço, que é o HRA, que é a hora de almoço remunerada, mas porque você deixa de tirar a hora do almoço. Então, confinado, você fica lá vários dias a bordo, então você recebe 30% a mais no seu básico, periculosidade, trabalhando numa região de alto risco. São uma série de fatores que fazem elevar seu salário, mas não são benefícios agregados ao salário, são compensações devido ao regime de trabalho que você escolheu para você, que a empresa te alocou. Então, na minha avaliação geral, o que mais influiu nessa pontuação é o salário. Mas os benefícios, eles são idênticos. O benefício para a educação dos filhos, o benefício é igual. O ticket de alimentação também tem a mesma equivalência. A questão de relação trabalho-folga, que muita gente fica intrigado, como em outros trabalhos, você trabalha 12 horas, você trabalha um dia e folga 1. Na Petrobras é 1 para 1,5, na Transpetro tem o mesmo direito. Se você trabalha 2 dias, em vez de folgar 2, na Petrobras você vai folgar 3. Porque a cada dia trabalhado te gera 1,5 dias de folga. Isso é um benefício que só a Petrobras tem e a Transpetro permanece, mesmo sendo realizado em atividade de terra, tá? Mesmo você trabalhando num terminal de terra, você tem essa mesma relação de folga que é muito positiva. E eu já fiz esse comparativo aqui outras vezes, quando a gente pesa essa questão da folga na Petrobras, se você considera uma carreira trabalhando num terminal da Transpetro, você trabalharia talvez ele de 8 a 10 anos a menos que outra pessoa que exercesse um trabalho de turno numa empresa que segue o regime tradicional da CLT. Não que as outras empresas estejam erradas, que a Petrobras, que a Transpetro dá, é um benefício adicional. Então, quando você considera que, em vez de você trabalhar 2 por 2, você trabalha 2 por 3, a cada 5 dias você está ganhando uma folga a mais. Se você considera isso no espaço de 40 anos de carreira, você deixa de trabalhar quase 10 anos. Gente, é muita coisa e é muito significativo. Você que está me assistindo tem que pesar. Você trabalhar perto de casa, no regime de terra, e ter, considera a quantidade de tempo que você pode ficar com a sua família, você pode viajar, que você pode investir nos seus estudos. É um baita de um diferencial. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que isso vai fazer diferença para você ou não. Possibilidade de crescimento para carreiras, para cargos superiores, supervisão, gerência, coordenação. Muito parecido com a Petrobras, e você tem a questão da empresa estar há muito tempo sem contratar, então você tem uma lacuna de funcionários muito grande e com muitos projetos sendo implantados. Então, quando você está passando por uma empresa que está com déficit de funcionários, precisando contratar e com novos projetos, você tem um potencial de crescimento muito rápido. Por exemplo, você entra 1.000 pessoas, entram 1.000 pessoas no concurso, 800 pessoas no concurso. Nem todos vão realizar atividade de base. Você precisa de pessoas com perfil para poder liderar essas pessoas. Então, naturalmente, vão surgir vários cargos de supervisão, coordenação e gerência, e que se você for um cara esperto, você já vai estar ali para laçar aquela oportunidade e seguir as carreiras de supervisão. Sobre a remuneração, para fechar, os cargos administrativos têm a mesma base salarial, R$ 5.600. Se você trabalha em algum terminal que tem um risco e faz atividade administrativa, você vai receber um adicional de periculosidade,
que vai gerar ali um valor maior, talvez ele por volta dos R$ 7.000 bruto. E caso você, né, trabalhe de sobreaviso, você também tem um adicional, né? Você pode fazer ali horas extras pontuais. Se você é técnico de manutenção, trabalha na área administrativa, se eles precisarem para que você faça alguma intervenção no terminal, você vai receber adicionais que vão agregar no seu salário, deixando ele próximo, eu acredito que na faixa de R$ 7.500 a R$ 8.000 brutos por mês, um pouco diferente do salário de bordo lá da Petrobras, que vai começar ali dos 10 mil para quem estiver embarcado? Sim, mas você precisa pesar se essa qualidade de vida a longo prazo vai valer a pena. Eu acredito que é bem interessante você pontuar que uma diferença ali de R$ 1.000 para você estar perto da sua família, para você ter mais momentos com seus amigos, isso no longo prazo pesa muito. E eu acho muito interessante que você avalie a Transpetro nesse ponto. Agora, gente, vou falar de algo muito importante. A Transpetro nada mais é um braço da Petrobras, uma irmã. Por quê? Porque todo lugar que eu tenho exploração ou refino, eu preciso de uma unidade da Transpetro para armazenar, estocar e transportar esse produto. Então ela não realiza o processo em si, mas ela que transporta. Então, por exemplo, eu produzi em alto mar, eu preciso de um navio que faça aquela transferência e leve para onde é interessante, para uma refinaria, para onde quer que seja. Se eu estou ali do lado de uma refinaria e ela fez o refino, produziu líquido lubrificante, se ela produziu diesel, gasolina, eu preciso da Transpetro para estocar e mandar para as distribuidoras. Então, quando a gente tem tantas notícias de novos campos, por exemplo, a gente tem uma grande expansão do pré-sal na região de Santos, então eu preciso de vários terminais. Você tem vários terminais em São Paulo e a tendência é que novos sejam construídos. A gente tem notícias muito fortes sobre a margem equatorial, gente. Fica lá na parte de cima do Nordeste, muito provavelmente o novo pré-sal. Então, quando a gente fala de um grande crescimento de petróleo, muita produção, você precisa de armazenamento, você vai precisar de refino próximo. Então, várias unidades da Transpetro também precisarão ser construídas para dar suporte para a Petrobras. Então, isso aumenta o número e a gama de concursos de forma muito grande, porque a Petrobras e a Transpetro, para crescerem, precisam de concurso público. Eu não tenho outra saída. É uma empresa que o governo é detentor das ações, da sua grande maioria. Então, se eu preciso construir um novo terminal, se eu preciso construir uma nova refinaria, eu preciso de mão de obra. Não tem como multiplicar. Dá para terceirizar alguma coisa, mas eu preciso de mais gente. Então, quando se fala em novos projetos, naturalmente se fala, né, em novos concursos. E galera, a margem equatorial é a menina dos olhos. Quando a gente fala de Lula, é uma imagem muito emblemática lá na primeira produção do pré-sal, que ele parece com a mãozinha suja de petróleo, muito provavelmente a gente vai ter o mesmo plano agora com a margem equatorial. O Lula, ele tá de olho para que o país cresça usando a Petrobras como rampa, né? Isso é muito interessante para o crescimento a longo prazo. Ele precisa que a indústria petrolífera volte a movimentar, porque movimenta portos, movimenta aeroportos, movimenta todos os estaleiros no Brasil. Quando a gente fala que a Petrobras tinha 90 mil funcionários, hoje tem pouco mais de 30 mil, existia de mão de obra direta e indireta quase 2 milhões de pessoas envolvidas. E quando você enxuga também a mão de obra terceirizada envolvida. Essas nossas plataformas, os novos projetos estão todos sendo construídos fora do Brasil. Eu não tô aqui para dizer se isso é bom ou ruim, tá? Mas quando eu falo no aspecto empregos, quando você traz essa produção para dentro, você movimenta muita economia e é a visão do governo. Então, quando se fala em margem equatorial, se fala em novas plataformas, novos projetos, novos terminais e muitas oportunidades, tanto em concursos como internamente para crescimento, supervisão, gerência e tudo que a empresa pode proporcionar para você que quer ser funcionário dela. E outra coisa interessante, que o impacto que a Petrobras gera numa micro-região. Ela transformou a realidade de Macaé, ela vem transformando a realidade de Santos e a margem equatorial tem um potencial de transformar a realidade do Nordeste. Por quê? Porque não faz sentido a empresa ter a base dela de operações lá no Sudeste do Brasil se ela está operando no Nordeste. Então existe a possibilidade de construção de novos prédios, existe toda uma realidade instalada, tudo que pode gerar de crescimento para aquela região, que é muito importante. E eu sei que muitos de vocês que me assistem são dessa região do Nordeste e tem muita preocupação de precisar se deslocar para o Sul, né? Perder suas origens. Então você tem hoje uma possibilidade muito grande de, além de realizar vários concursos, poder trabalhar perto de casa, que é algo que a gente dá muito valor. Para fechar, sobre carreiras superiores. Quando se fala em Transpetro, você precisa de muitos cargos técnicos para realizar a expansão. Mas, gente, não tem como você desvincular das carreiras superiores. É como se fosse uma estrutura básica. Me entenda. Você precisa de engenheiros, administradores, em geral, né? E técnicos, daqueles
básicos que eu sempre repito para vocês: técnico de manutenção, os de operação, a galera da logística, suprimentos. Não tem como, né? Operação, você não consegue realizar atividades sem eles. Lembrando que a Petrobras vem realizando terceirização de algumas atividades, mas você precisa de todas elas para crescer, porque se eu tenho terceirizados, eu preciso de ter um Petrobras ali para fiscalizar eles. O mínimo que tem que acontecer é a fiscalização que vem de um funcionário da Petrobras. E a mesma coisa com os cargos superiores. Eu vou precisar de administradores, de advogados, de engenheiros no geral, para dar suporte, né, também para realizar a fiscalização, para tocar esses projetos. Então, não tem como uma coisa não atrelar a outra. Então, sim, vale a pena e cargos superiores também vão vir. Não sabemos se os concursos vêm juntos, mas que com certeza, desses 6 concursos que foram prometidos pela Transpetro, com certeza temos cargos de nível superior e técnico neles. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Muito obrigado pela atenção de sempre. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!